Oi, turma, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, se cuidando em suas casas. Hoje continuaremos com as nossas atividades. Teremos atividades de português e de matemática. A professora Érica vai explicando para vocês página por página, né, para que a compreensão seja melhor. E vou explicando as atividades. Nós iniciaremos com as atividades de português, na página 62. Peço que vocês estejam com a apostila em mãos para irem seguindo as orientações. Bom, na página 62, nós vamos recordar sobre o verbo no imperativo. Imperativo, o modo de usar o verbo para pedir algo, para aconselhar ou para dar uma ordem é chamado de imperativo. Por exemplo, empreste sua caneta, por favor. Tome cuidado ao atravessar a rua. Façam as tarefas. Empreste, tome, façam são verbos no imperativo. Então, nós vamos recordar, né, as atividades que fizemos anteriormente e vamos realizar os exercícios de hoje. No exercício da página 63, exercício 1, assinale com X as frases em que há um pedido, uma ordem ou um conselho. Então, nós temos aqui 5 frases, né? E vocês vão assinalar as frases em que o verbo está no imperativo. No número 2, no folheto lido, lembra que vocês leram o folheto sobre a febre maculosa, né? Foram usados muitos verbos no modo imperativo. A. Para que servem os verbos no imperativo? Lembram, ó, a professora acabou de explicar aqui na página 62. Eles servem para aconselhar ou para dar uma ordem, né? No caso, nós temos muitas orientações, né? Muitos conselhos nos folhetos. Por que eles são bastante usados no folheto? Por isso mesmo, né? Para você ter os cuidados necessários, no caso lá do folheto da febre maculosa. Então, tem as orientações. No exercício 3, as pessoas mais velhas costumam dar conselhos úteis aos mais novos. Lembre-se de um conselho sobre higiene ou saúde que você sempre ouve de um adulto. Escreva-o aqui. Por exemplo, escove os dentes. Escove é um verbo no imperativo, né? Então é uma dica aí de higiene. Vocês vão recordar aí as orientações, as dicas que os pais de vocês passam a respeito da higiene e da saúde, ok? Daí vocês vão fazer também, continuando no mesmo assunto, o exercício 4 da página 67. Escolha 3 dicas de higiene e transforme cada uma delas em pedido. Para isso, use o verbo no imperativo. Então, pensem aí em 3 dicas sobre higiene, né? E transforme em pedidos essas dicas. Então, eu preciso aqui de 3 frases, tá? Usando o verbo no imperativo. Então, essas são as atividades de português de hoje. Daí, nós vamos lá em matemática. Deixa eu cadê aqui? Na página 227, capítulo 9, adição usando algoritmos. A professora Mônica comentou com os alunos que, embora a moeda oficial do nosso país seja o real, há muitos lugares que usam também o dinheiro social ou moeda social. Você sabe o que é isso? É dinheiro de verdade, mas não é real. Sampaios, apuanãs e outras moedas sociais circulam em 5 bairros da cidade para incentivar o comércio local. Não se trata de um tipo de vale, nem de dinheiro de brincadeira. Apuanã e Sampaio são 2 das 5 moedas sociais que circulam em São Paulo. Além delas, há também o Vista Linda, o Freire e o Moradias em Ação. As cédulas são oficiais, numeradas e com marcas de segurança que impedem a falsificação.
A cotação em relação ao real é de 1 para 1 e as moedas chegam à população por meio de bancos comunitários, criados por moradores com a ajuda de organizações não governamentais. Novidade em São Paulo, foram implantadas no fim do ano passado. As moedas sociais circulam no Brasil desde o ano 2000, quando o Banco Palmas criou uma moeda na periferia de Fortaleza. Em pouco mais de uma década, a estratégia baseada no princípio da economia solidária se alastrou. Segundo a Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho, existem hoje 51 cédulas alternativas no país, com nomes como Sabiá, Terra, Tupi e Maracanã. O funcionamento é simples. Em vez de pagar em reais, o consumidor usa o dinheiro em circulação no seu bairro, o que movimenta a economia local. Como a moeda não é aceita em outra comunidade, o morador consome onde mora. Assim, o comércio vende mais, contrata mais gente e a região progride. Resume Hilda Pires, gerente do Banco Apuanã. Interessante, não é? Você já viu alguma das notas de dinheiro social citadas no texto? Você conhece os lugares em que elas são aceitas? Apesar de não serem tão conhecidas como o real, elas funcionam de maneira bastante simples. Além de incentivar o comércio local, os compradores podem obter descontos em algumas mercadorias, se utilizarem o dinheiro social daquela região. Daí nós vamos para a página 228, onde nós temos os exemplos desse dinheiro social, né, que estão em circulação no nosso país. Daí eu tenho aqui várias cédulas, né, e abaixo na legenda tem o nome de cada uma delas. Agora na página 229, algoritmo da adição. Pessoal, o que nós vamos realizar, né, nesse conteúdo? Vocês vão montar a adição no algoritmo convencional, ou seja, vocês vão armar as contas. Nós já fizemos algumas atividades, né, onde vocês armaram as contas, não deixaram mais elas deitadas. Vocês já sabem como que é o processo, as ordens, as trocas, tudo certinho. Então, nós vamos recordar e realizar aqui as próximas atividades. Nas páginas 229, 230, depois vocês vão ler com calma, com atenção, nós temos aqui algo que é muito conhecido por vocês, né? Que é o material base 10, o material dourado. Vocês se lembram quando a professora entrega para vocês realizarem as atividades? Então, nós temos, né, a placa maior, que representa a centena, as barrinhas, que representam a dezena, e os cubinhos, que representam as unidades. Então, nós vamos recordar, né, as ordens, unidade, dezena, centena, para a realização das próximas atividades. Aqui na página 231, nós temos também passo a passo, né, como é formada, como é montada, no caso, as contas de adição, né? Então, nós temos aqui a divisão de unidade, dezena, centena. Primeiro nós começamos, né, pela unidade, passamos para dezena, centena e assim por diante. Então, isso daí é só vocês recordarem que a professora já explicou para vocês nas aulas de matemática, ok? Daí nós temos, pessoal, na página 232, eu tenho aqui 4 contas, né? Então, eu tenho aqui um espaço quadriculado para vocês montarem essas adições. E o que eu quero que vocês prestem bastante atenção, né? Então, vocês vão usar o algoritmo convencional para resolver as adições. Aqui está falando se necessário use o material base 10, mas nós não temos em casa esse material, tá? Mas vocês já sabem o processo, sempre começando da unidade, passamos para dezena, centena, né? Então, vamos recordar isso. Então, vocês vão montar aqui as adições. Eu estou mandando também um vídeo para vocês
sobre a adição com reagrupamento, tá? Uma explicação de um vídeo, de um desenho, que explica certinho quando nós precisamos mudar, né, de casas, né, a ordem ali. Por exemplo, se eu tenho 5 mais 7, 12, então eu deixo 2 na unidade e subo 1 lá na dezena. Vocês se recordam? Eu fiz aqui até um exemplo para vocês verem, ó. Quer ver? A Erika vai passar aqui para vocês. Então, eu tenho aqui, ó, na lousinha, todo o processo, tá? Começando sempre pela unidade. Então, vamos lá. 38 mais 49. Eu tenho aqui 8 mais 9, eu tenho 17, certo? Eu não posso colocar o 17 aqui, eu tenho que deixar um número e subir o outro. Qual número que eu vou deixar? O 7, porque o 7 pertence à unidade. Então, eu deixo o 7 e subo o 1. Daí, eu vou fazer a conta na dezena agora. 3 mais 4 é 7. Eu não posso esquecer, pessoal, desse número 1 que subiu. Eu tenho que somar também. Então, 7 mais 1, 8. Portanto, 38 mais 49 igual a 87. Vocês se recordam desse processo? A professora já explicou em sala de aula para vocês, tá bom? Então, é isso. Hoje nós ficaremos com essas atividades. Daí vocês vão montar as continhas, né? As 4 contas aqui na página 232. Eu tenho também algumas contas de centena. Então, é o mesmo processo, tá? Eu tenho um número maior que 10, né? 10 ou maior que 10, eu sempre tenho que deixar o valor da unidade e subir o da dezena para casa, né? Para a ordem seguinte. Assistam ao vídeo que eu estou mandando esse desenho da explicação, que vocês também vão entender melhor, tá bom? Até amanhã, bom descanso para vocês e boas atividades. Um grande beijo.